Meu nome é Marco Aurélio, sou fonoaudiólogo e trabalho com adaptação de aparelhos auditivos há 28 anos. É com imenso prazer que iniciamos hoje o nosso primeiro programa, O Assunto é Saúde. Através dele, iremos trazer os melhores profissionais para esclarecer sobre prevenção, diagnóstico e tratamento dos mais variados problemas de saúde. Para o nosso primeiro programa, tenho o maior orgulho em receber a doutora Pauliana Lamounier. Ela é otorrinolaringologista, mestre e doutoranda pela Universidade Nacional de Brasília, preceptora da residência médica do CRER, otologista da equipe de implante coclear do CRER Goiânia. Bem-vinda, doutora Pauliana. É um prazer imenso em recebê-la. Boa tarde, Marco Aurélio. Muito obrigada pelo convite para falar hoje sobre surdez súbita, que eu acho que é um tema muito relevante, principalmente no nosso dia a dia. Exatamente. Isso tudo começou por uma conversa nossa, né? Um post que você fez no Instagram e eu comentei com você o tanto que eu via que isso aí era importante a gente divulgar para a população. Porque são muitos casos, às vezes, que a pessoa tem uma perda dessa, deixa de ir no médico e essa perda poderia ser transitória e acaba ficando permanente. Não é, Pauliana? Exatamente. Muitas vezes essa perda súbita da audição, ela vai aparecer como uma sensação de ouvido tampado, às vezes um zumbido, que os pacientes podem achar que vão melhorar no decorrer dos dias seguintes e acabam retardando essa ida ao otorrinolaringologista, o que, na verdade, pode atrasar e piorar muito o prognóstico de melhora da perda auditiva. Sim. Que tipo de perda que geralmente vai acometer o paciente, Pauliana? Que tipo, é um grau severo? Ela acontece mais de um lado ou dos dois lados? Como é que é isso? Então, o que é a surdez súbita? O que a gente chama de surdez súbita é uma perda abrupta da audição e sem uma causa conhecida. Então, normalmente, a surdez súbita, ela é unilateral, na grande maioria dos casos. Cerca de 80% mais ou menos desses pacientes também vão ter o zumbido associado e com uma incidência menor a tontura também. Então, essa surdez súbita, muitos falam que, na verdade, ela é um sintoma à procura de um diagnóstico. Então, a surdez súbita, ela requer uma grande investigação por parte do otorrinolaringologista para saber qual foi a principal causa, porque existem várias etiologias por trás dessa perda abrupta da audição e algumas delas que requerem um tratamento imediato, pode ser o aparecimento inicial de outros tipos de doença que requer outros tipos de tratamento também. Então, ela tem uma incidência grande no nosso dia a dia, no nosso consultório otorrinolaringológico, e é bom que a gente fale sobre isso, porque muitas pessoas acham que ela não requer aquela busca imediata por um tratamento. Muitos acham que ela vai melhorar e na maioria dos casos ela tem um índice de remissão espontânea até alto mesmo. Só que se você já procura um otorrinolaringologista, faz a busca pelo diagnóstico etiológico, você tem uma chance maior ainda de reverter essa perda. Então, por exemplo, ela pode se manifestar, a surdez súbita ela é uma perda neurosensorial, né, que vai ter que acometer pelo menos 3 frequências, então é uma perda que tem a mesma incidência entre homens e mulheres, e quanto maior a severidade da perda auditiva, pior o prognóstico de recuperação. Então ela pode ser uma perda neurosensorial de leve a moderada, pode ser severa, pode ser profunda. E dependendo do grau da perda auditiva, isso tem muita relação com o prognóstico de melhora. Então, por exemplo, aquele paciente que perde a audição mais nas frequências graves, isso tem um prognóstico melhor. A perda, quando ela é mais nas frequências agudas, ela vai estar muitas vezes mais associada a zumbidos, então às vezes tem um prognóstico pior de recuperação espontânea. Por isso que o diagnóstico e o tratamento, o mais rápido possível, é muito importante. Certo. E o tratamento para esse tipo de perda? Porque eu sou fonoaudiólogo, a gente via muitas vezes que não tinha tanto tratamento. E hoje parece que tem um tratamento até com relação a corticoide, alguma coisa que vocês falam nesse sentido, né? Como é que funciona?
A surdez súbita, ela é um tema até controverso dentro da otorrinolaringologia, porque existem algumas vertentes de tratamento. Tem aqueles que advogam que, como ela tem uma alta taxa de remissão espontânea, muitas vezes não tem necessidade de fazer nada. Então tem aqueles que advogam que você pode só aguardar e não entrar com nenhuma medicação. Tá, mas só e já vou tem... te interromper só uma coisa. Aguardar quanto tempo? Então, na verdade, eu não sou dessa linha, eu sou do tratamento mesmo. Eu acho que o paciente ele tem que procurar a busca por um diagnóstico etiológico, porque depois a gente ainda vai falar sobre isso, são várias as possíveis causas e algumas delas precisam de outros tipos de tratamento. Então, a gente tem doenças neurológicas que vão ter a surdez súbita como uma manifestação inicial, e se você simplesmente aguarda a remissão espontânea dessa perda auditiva, você deixa de diagnosticar outras patologias mais graves. E sobre tratamento, existem... Você falou sobre isso, eu vi numa live sua, que eu achei interessante, que você ainda disse que o ouvido, na verdade, ele mostra muita coisa que está por acontecer no organismo, né? Eu falo muito que o ouvido, tanto o ouvido interno quanto o labirinto, eles funcionam como um sensor do nosso metabolismo, do nosso organismo, sendo a manifestação inicial de várias patologias. Por exemplo, a esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa, uma doença desmielinizante, que pode ter uma manifestação inicial com uma surdez súbita, com tontura, com zumbido. Várias doenças tumorais ali do ângulo ponto cerebelar, que é onde sai o nervo auditivo junto com o nervo do labirinto. Doenças tumorais, tumores ali, principalmente o schwannoma vestibular, pode ter a manifestação inicial como uma surdez súbita também. Então, você simplesmente, pela alta taxa de remissão espontânea da perda auditiva, eu não acredito que o paciente ele deva esperar a sua audição melhorar sozinho. E sobre tratamento, então assim, muitos pacientes eles têm que procurar o otorrinolaringologista e o tratamento ser discutido em conjunto. Porque se a gente for pensar a faixa etária da surdez súbita, então ela comete muito entre 40 e 60 anos de idade. Querendo ou não, é uma faixa etária de pacientes que já podem ter hipertensão arterial, pacientes que podem ter diabetes. Então, a linha de tratamento que você vai escolher junto com o paciente, muitas vezes ela pode ter efeitos colaterais. Então, essa decisão de qual medicação usar, isso vai muito na consulta médica. Na verdade, não existe uma receita de bolo. Não tem várias doenças na otorrinolaringologia, até mesmo doença de Meniere, são doenças que não têm uma fisiopatologia muito certa, muito definida. Então, quando a gente não tem uma fisiopatologia, a causa da doença muito definida, não existem protocolos muito estabelecidos de tratamento. Então, por isso que ainda há tanta divergência em relação a isso. Mas, no último guideline sobre surdez súbita, todas aquelas outras medicações, então, para sair em um consenso qual medicação que deve ser usada para cada doença, então são vários estudos, vários ensaios clínicos randomizados que são feitos em pacientes que têm aquela doença, pacientes que não têm a doença, se aquela medicação vai melhorar ou não aquela patologia. Então, nesse último guideline, os corticoides foram a única medicação que tem sabidamente eficácia comprovada para o tratamento da surdez súbita. Eu, por exemplo, já usei várias outras medicações e tem vários colegas que usam outras medicações, vasodilatadores, antivirais, anticoagulantes, e não significa que está errado, mas comprovados cientificamente são os corticoides que têm eficácia na recuperação dos limiares auditivos. Eu te fiz essa pergunta e toda essa discussão sobre a perda súbita foi porque eu já vi vários casos, pacientes que estão fora dos grandes centros, que esperam, vão tratando, e quando vê já não tem mais o que fazer. Porque o corticoide ele é uma medicação que vai ter uma ação anti-inflamatória e a indicação dele vai ser se for diagnosticado logo no início da perda auditiva. Então, se um paciente que teve uma surdez súbita meses atrás, anos atrás, e aí depois
ele vai procurar uma investigação. Então, o uso da medicação do corticoide não necessariamente vai ter a eficácia que teria se fosse usado imediatamente. Por isso que dentro da otorrinolaringologia, a surdez súbita é considerado como uma urgência médica. Então, a gente tem que intervir, a gente tem que tratar o mais rápido possível. Parece que tem alguma coisa, eu vi alguma coisa relacionada também com esforço físico, alguma coisa assim, de levantar um peso muito forte. Existe isso? Tem algumas causas de perda auditiva, por exemplo, a gente tem aquelas causas por barotrauma, por exemplo. Então, um paciente que às vezes faz um esforço físico maior, faz como se fosse uma valsalva, que você faz uma pressão maior ali dentro do ouvido. Isso também acontece em mergulhos, por que um mergulhador às vezes perde a audição? Quando ele sobe muito rápido durante o mergulho. Então, às vezes, você causa uma descompensação entre o equilíbrio pressórico dos líquidos que circulam ali dentro do ouvido interno. Então, acaba diminuindo, causando extravasamento de perilinfa, a endolinfa contaminando com a perilinfa, e isso pode causar uma perda auditiva também. Pauliana, e criança, adulto, a perda súbita, ela acontece mais em crianças, mais adultos? Na verdade, assim, é principalmente em adultos mesmo, entre aquela faixa etária entre 40 e 60 anos de idade, mas as crianças também podem ter perda súbita da audição. Aí as causas já vão ser diferentes. Uma perda auditiva abrupta na criança, a gente sempre tem que lembrar do citomegalovírus, que é uma infecção congênita, que muitas vezes vai se manifestar só no decorrer da infância. E a criança nem sempre ela vai chegar para os pais e falar assim, não estou ouvindo. Muitas vezes ela vai reclamar que está com o ouvido tampado, que está com o ouvido ruim. Geralmente unilateral? Pode ser unilateral. O citomegalovírus, muitas vezes, ele pode ter acometimento bilateral. Tá. Porque é progressivo, então pode ter o aparecimento inicialmente em um ouvido só, mas ao longo de toda a infância pode evoluir para o outro ouvido também. Existem outras alterações anatômicas também, que a criança às vezes tem que ficar sem prática de atividades físicas, porque atividades físicas mais intensas, por exemplo, uma criança que tem uma síndrome do aqueduto vestibular alargado, ela pode ter, se ela tiver algum trauma mais importante com a cabeça, cair jogando futebol, isso também pode desencadear uma perda súbita, uma perda abrupta da audição. Só que é o tipo de coisa que vai descobrir depois, só vai descobrir, né? Depois que depois, tiver. Né? Exatamente. E ainda tem vários... Cachumba também, né? Tem as causas infecciosas também, cachumba, rubéola, herpes, vírus. Por isso que muitos usam as drogas antivirais no tratamento da surdez súbita. Eu mesmo usei durante muitos anos, porque quando chega o paciente, principalmente se ele já chegar dentro da primeira semana, aquele paciente que já sentiu que perdeu a audição, que está ruim para ouvir, já procurou um atendimento mais rápido, se você pega esse paciente dentro da primeira semana de sintomas, os antivirais, se a causa realmente for viral, eles têm uma boa eficácia. Apesar de não ser recomendado cientificamente, de não estar dentro dos últimos guidelines, tem várias medicações que muitos colegas usam, então os antivirais, vasodilatadores, porque outra possível causa para surdez súbita também são causas vasculares, hematológicas, então às vezes infartos cerebelares, alteração por deslocamento de trombos, de êmbolos, que podem ocluir a artéria labiríntica e já deixar a cóclea em sofrimento. Então as drogas vasodilatadoras, tem vários autores que também gostam de usar, mas o que tem é eficácia, assim, cientificamente comprovada, realmente são os corticosteroides, tanto por via oral quanto intratimpânico. Você falou sobre antiviral e não tem como a gente não falar do coronavírus. Parece, você estava comentando comigo anteriormente, parece que existe alguma correlação com perda súbita, perda unilateral e o paciente que teve o Covid? Tem. Então, eu tive paciente já com Covid e que durante a internação na UTI, a paciente evoluiu com uma surdez súbita, então ela já acordou na UTI,
uma das primeiras coisas que ela já referiu foi a perda da audição. E era uma paciente que tinha uma audiometria prévia, então a gente já sabia que tinha limiares normais da audição e evoluiu com essa surdez súbita, foi unilateral. Então, já existem alguns relatos, eu até já publiquei, já enviei esse caso para publicação e a maior parte dos estudiosos já tem falado muito a favor da etiologia tromboembólica. Então, como o Covid ainda é uma doença que é muito desconhecida, com mecanismos de ação diferentes, então, assim, os sintomas acaba que muitas vezes são inespecíficos, alguns pacientes se complicam mais, outros menos. Então, essa causa tromboembólica é uma das possibilidades aventadas, né? Porque a orelha interna, ela é um órgão que a gente chama de terminal. Então, se chega um êmbolo e oclui a artéria labiríntica, então a sua cóclea já entra em sofrimento. Não tem muita circulação colateral igual outros órgãos que vão ter outros vasos sanguíneos para suprir. Então, por essa circulação terminal, essas alterações vasculares, tromboembólicas, elas causam muito sofrimento na orelha interna. Entendi. Você falou também, e eu acho que é importante a gente comentar, sobre a questão do schwannoma, que é uma surdez unilateral também, e o problema é meio sério, né? Como que a gente pode orientar melhor as pessoas nesse sentido? Toda surdez súbita, ela merece uma investigação etiológica. Independente se ela teve uma melhora espontânea, se o paciente não teve melhora dos limiares, porque as causas por trás dessa perda da audição, elas podem requerer outros tipos de tratamento. Então, igual o schwannoma ou o neurinoma do acústico. O aparecimento inicial pode ser uma surdez súbita, pode ser um zumbido unilateral, que muitas vezes pode demorar anos para a lesão começar a dar outros sintomas. Então, uma perda unilateral, uma perda súbita, a necessidade de realizar um exame de imagem é muito importante. Então, a gente tem a ressonância magnética que nos auxilia bastante nessa investigação etiológica. Vai avaliar ali no ângulo ponto cerebelar para ver se tem essa presença do schwannoma vestibular. Vai avaliar também doenças desmielinizantes como esclerose múltipla. Consegue também identificar áreas grandes de áreas isquêmicas, né, infartos cerebelares, que muitas vezes também podem levar à perda súbita da audição. E o tratamento do schwannoma? Aí, o tratamento do schwannoma, ele é um tumor benigno e que tem um crescimento lento. Então, depende muito do tamanho, se ele é um tumor que está só ali dentro do canal auditivo interno, se ele já se estendeu. Então, o tratamento cirúrgico, a abordagem cirúrgica vai depender. Se esse paciente já perdeu a audição, aí você tem uma outra via de acesso para chegar nesse schwannoma. Se o paciente já perdeu a audição, você pode fazer um acesso translabiríntico, né? Você pode tirar o tumor por ali. Agora, se o paciente ainda tem uma audição preservada e o tumor está pequeno, existe a possibilidade de acompanhar o crescimento da lesão, até mesmo por ser uma lesão de crescimento lento. E às vezes o tratamento em si, o tratamento cirúrgico, ele pode levar a muitas sequelas. Então, pode levar a uma paralisia facial, a perda da audição. Então, depende muito disso, do tamanho da lesão e da extensão do tumor. Tratamento dessas perdas unilaterais? Tratamento cirúrgico, aparelho auditivo, o que existe nesse sentido? Então, inicialmente a gente vai tentar resgatar esses limiares, né? Então, o paciente chegou com uma surdez súbita, eu vou entrar com um corticoide via oral, eu gosto muito do corticoide intratimpânico também, e você tem as opções, você pode oferecer como uma terapia, você pode oferecer para o paciente entrar só com corticoide via oral, você pode oferecer uma terapia conjunta corticoide via oral e corticoide intratimpânico. E se for um paciente com várias comorbidades, que pode ter vários efeitos colaterais do uso do corticoide via oral, você pode oferecer só o corticoide intratimpânico. E a reabilitação desses pacientes? Esses pacientes tiveram a perda súbita e ela ficou uma perda permanente. A gente tem que avaliar primeiro qual a severidade dessa perda, qual o grau dessa perda auditiva que esse paciente tem, né? Se é uma perda
leve, moderada, severa, profunda. Então, a primeira opção sempre vai tentar reabilitar esse ouvido com o aparelho auditivo. Então, naquelas perdas leves, moderadas, severas, o aparelho auditivo vai conseguir dar uma amplificação satisfatória para esses pacientes. Agora, no caso das perdas de grau profundo ou naqueles pacientes que ficaram com anacusia, ou seja, eles ficaram surdos daquela orelha, a gente já tem outras opções, outras soluções auditivas. Então, existe o sistema Cross, que o paciente vai precisar de usar 2 aparelhos auditivos. Então, o paciente ele tem uma surdez do lado esquerdo, ele vai precisar de usar o aparelho nos 2 ouvidos. Mas qual que vai ser o benefício? Se chega alguém e conversa com esse paciente do lado que ele tem essa surdez, o microfone do aparelho vai captar esse som e vai transmitir para o aparelho do outro ouvido. Então, a vantagem, principalmente no dia a dia desse paciente, é que ele não vai precisar de ficar virando a cabeça para saber quem que está falando com ele, vai melhorar a localização sonora dele. E se a gente pensar também, tem várias profissões que o paciente não consegue mudar a posição que ele fica. Então, assim, eu tenho paciente taxista que tinha uma surdez do lado direito e era muito debilitante, porque o passageiro conversava com ele desse lado e ele sempre tinha que ficar virando a cabeça para o outro lado. Então, os pacientes que são reabilitados com o sistema Cross, eles normalmente ficam muito satisfeitos, mesmo com essa questão, mas vou usar aparelho nos 2 ouvidos, inclusive no ouvido que eu não tenho perda auditiva. Mas o dia a dia deles normalmente melhora bastante. Então, essa é uma das opções, né, que é o sistema Cross. E é uma solução que é não invasiva, diferente das outras, que são as soluções cirúrgicas. E o que a gente tem em termos de reabilitação cirúrgica? A gente tem as próteses osteoancoradas, que funcionam muito bem para essa, a gente chama de single side deafness, quando é essa surdez unilateral. E o princípio da prótese vai ser bem semelhante ao do sistema Cross. Então, por exemplo, eu tenho uma surdez do lado esquerdo. Eu vou colocar uma prótese cirúrgica desse lado e o microfone da prótese vai captar esse som. Então, quando alguém conversar comigo desse lado que eu tenho surdez, a prótese, o microfone da prótese vai captar esse som e vai transmitir por vibração óssea para minha cóclea saudável, ou seja, para o meu ouvido saudável, sem a necessidade de usar um aparelho auditivo no outro ouvido, que é o que acontece com o sistema Cross. Essas são as próteses osteoancoradas. A gente tem algumas marcas no mercado e acaba que cada marca vai se adequar a algumas características anatômicas dos pacientes. Então, essa também é uma outra solução, uma solução cirúrgica. E a gente ainda tem também o implante coclear. O implante coclear é uma prótese auditiva que ele está muito bem estabelecido para as perdas auditivas bilaterais, ou seja, quando o paciente perdeu a audição nos 2 ouvidos. É aquela perda auditiva que o paciente usa um aparelho auditivo e o aparelho não consegue dar para o paciente acesso aos sons da fala. Aí a gente começa a pensar no implante coclear, que aí é como se fosse realmente um ouvido novo. A gente vai colocar uma prótese, um componente interno lá por dentro do ouvido, vai colocar um feixe de eletrodos lá no ouvido interno e o implante coclear vai ter um componente externo, que é o processador de fala, que vai captar esse som. Esse microfone vai transmitir para o processador de fala, que vai digitalizar esse som, vai converter esse som em um impulso elétrico, em um estímulo elétrico, que vai, através desses eletrodos que a gente vai inserir lá dentro do ouvido, vai gerar um impulso elétrico, vai para o nervo auditivo e para o cérebro. Então, assim, ele vai substituir o ouvido interno que já não funciona mais. Então, isso é muito bem estabelecido quando o paciente perdeu a audição nos 2 ouvidos, né? É regulamentado pelo Ministério da Saúde, é fornecido pelo SUS. Agora, nas perdas unilaterais, o implante já é algo que a gente chama de off-label. Já existem vários centros que têm feito o implante para perda em ouvido único, mas ainda existe muita controvérsia, porque o paciente vai ouvir acusticamente, que é a maneira como a gente ouve, né, de um ouvido, e vai ouvir por esse estímulo elétrico no outro ouvido. Então, como que o cérebro vai conseguir interpretar isso
ainda é um processo mais longo. Então, esse paciente, ele vai demorar um tempo maior, ele vai precisar de uma reabilitação, vai precisar de fonoterapia para se adaptar melhor a essa binauralidade de uma maneira diferente. Vai ouvir da maneira natural de um lado e com esse estímulo elétrico do outro. Mas pensando que o implante coclear é a única solução auditiva que vai restabelecer a audição nesse ouvido. Todas as outras vão melhorar o quê? A localização sonora. As próteses osteoancoradas, o sistema cross também, no caso dessas perdas profundas ou da anacusia. Agora uma pergunta, para esses casos, o plano de saúde paga uma perda unilateral, fazer um implante coclear? Se esse paciente tiver um zumbido incapacitante, normalmente paga. Porque no nosso dia a dia, a gente vê muito tanto que um zumbido incapacitante prejudica a qualidade de vida do paciente. Então, normalmente são os casos que os convênios de saúde cobrem. Porque a osteoancorada, ela não melhora o zumbido. Eu costumo dizer que o zumbido, o paciente fala, não, parece uma cigarra, parece a cachoeira, mas quando ele fala, parece um transformador, aí é aquele zumbido que a gente tem medo, que a gente geralmente não consegue resolver mascarando, com aparelho e tudo mais. Eu falo, parece um transformador de energia, é aquele zumbido complicado. E isso é uma queixa muito frequente no nosso consultório, né? Então, aquela coisa, zumbido não tem tratamento. Tem tratamento. Não necessariamente a gente vai conseguir erradicar totalmente o zumbido do paciente. Mas o que eu sempre falo para o paciente? Eu tenho que fazer com que o zumbido não te atrapalhe tanto. Ele não prejudique tanto a sua qualidade de vida. Eu tenho que fazer com que você consiga conviver com ele, seja diminuindo a intensidade, sendo em algumas vezes a gente consegue erradicar, dependendo de algumas causas do zumbido, né? Seja com aparelho auditivo, seja com implante coclear, mas o objetivo de tudo é tentar melhorar a qualidade de vida do paciente. A gente acaba comentando também com o paciente com zumbido, fala, olha, ele não vai acabar tudo. Se ele sobrar 20%, vamos negociar, não presta atenção nos 20% não, senão ele vai virar 100%. Então, a questão dele não prestar atenção no restinho que sobrou também. É por isso que o tratamento, a gente não trata só o ouvido em si, né? É um conjunto, porque essa parte do que a gente chama de sistema límbico, a parte da ansiedade, do incômodo que o zumbido causa, isso vai virando um ciclo vicioso. Então, muitas vezes a gente precisa de tratar o paciente como um todo, entrar com outros tipos de medicação, pedir ajuda para outros colegas, outros especialistas, para tentar diminuir essa ansiedade, diminuir esse incômodo, né, que o zumbido causa. Eu falo muito que, por exemplo, o objetivo do tratamento é, a partir do momento que o seu zumbido for como se for o ar-condicionado que está aqui na minha sala, que eu estou ouvindo ele o dia inteiro, na hora que eu desligo o ar-condicionado, na hora de ir embora, é aí que eu percebo, quando eu ouço o silêncio, eu percebo que ele estava ligado o dia todo, mas ele não me incomoda. Então esse é o objetivo do nosso tratamento. E a gente sempre tem que tentar, seja com medicação, seja com aparelho auditivo, com implante coclear, o objetivo é sempre tentar amenizar. Pauliana, me conta um pouco da sua história dentro da otorrinolaringologia. Então, Marco Aurélio, a minha formação em medicina foi em Uberaba, me formei na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, há alguns anos atrás. E depois, minha residência médica foi no Rio de Janeiro, pelo SUS do Rio, no Hospital do Andaraí. Foi quando eu já comecei a me interessar mais. Na faculdade eu já me interessava muito pela área cirúrgica, sempre gostei muito da especialidade cirúrgica. E comecei a gostar mais ainda da otorrinolaringologia por ser uma especialidade muito dinâmica, por ter a parte cirúrgica, ter a parte clínica, que também é muito interessante. E na minha residência médica já comecei a me dedicar mais ainda à otologia, que é a cirurgia de ouvido, clínica e cirurgia de ouvido. Quando eu voltei para Goiânia depois da residência, já comecei, sempre gostei muito dessa parte de ensino, de pesquisa. Aí já comecei o meu mestrado em Brasília, pela UNB. E meu mestrado também já foi nessa parte de doenças otológicas, foi em doença de Meniere, sobre reabilitação auditiva, perda auditiva. E logo que eu voltei para Goiânia, eu já comecei a minha jornada no CRER.
Então ali a minha paixão pela reabilitação auditiva já foi aumentando por ser um centro de referência mesmo, onde a gente consegue reabilitar da criança ao idoso, onde a gente fornece aparelho auditivo, onde a gente dá o tratamento cirúrgico, onde nós realizamos o implante coclear, que é o único hospital que realiza o implante coclear pelo SUS em Goiás. Então ali começou essa minha jornada na otologia, na reabilitação auditiva. E depois defendi meu mestrado em 2015, depois comecei o meu doutorado também na UNB, em Brasília, e meu doutorado já é também em implante coclear, em zumbido. E desde então, essa tem sido mais minha área de atuação, uma área que eu tenho me dedicado bastante, me especializado muito nos últimos anos. Te agradeço por acreditar no nosso projeto, é o primeiro programa nosso. Muito obrigado. Pauliano, queria te agradecer muito. Agora começou. Deixa quieto aí. Nós estamos terminando o nosso programa.